No Evangelho de São João 6, versículo 63, palavra de Jesus: o Espírito é que verifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amado, querido Senhor Espírito Santo, mais uma vez, sua bendita e santa palavra vai ser pregada. Esperamos, ó Pai, que ela vai nos corações dos ouvintes, que vai assistir pela internet, ou mesmo pelo CD ou DVD, ou mesmo pregado na igreja. É em nome de Jesus. Eu sou o pastor Walter Francis Souza, sou um dos membros da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. E desde já eu agradeço a atenção de todos vocês. Nesse dia, nós vamos estar falando de dois inimigos dos seres humanos. Dois inimigos dos seres humanos. O primeiro inimigo chama Satanás. O segundo inimigo chama carne. Carne. É por isso que aqui Jesus recomenda, no Evangelho de São João 6, 63. É o Espírito que verifica a carne para nada aproveita. Então não confia na sua carne, não, que ela não tem nada que aproveita. Segundo algum teólogo, a nossa carne nem para alimento serve, nem os animais selvagens que é a nossa carne. Os animais, até os excrementos dos animais, servem de esterco. O nosso não serve para nada. Por isso que eu falo, não serve para nada, cara. Nada. Mas as palavras, Jesus falando, que eu falo com vocês, essa é espírito. Essas são vida. Então, a primeira coisa nós temos que gravar: Satanás, ou seja, o diabo, e a carne é o nosso inimigo. Muito bem. Às vezes o diabo, ele manifesta visível, ou pode manifestar também invisível. Visível ou invisível. Invisível, você não vê ele. Mas visível, você vê. Ele até fala com você. Pastor, e como isso pode acontecer? Uma vez no ministério de Cristo, Pedro verbaliza uma palavra tão ungida, tão bonita, que Jesus falou: Pedro, essas palavras lá do céu, hein, rapaz? E Pedro ficou meio xixelento, meio vaidoso. Passou umas 2 horas depois, Jesus olha para Pedro e manda Satanás embora da vida de Pedro. Evidentemente que o diabo não estava incorporado em Pedro, mas tinha jogado um dado inflamado no coração de Pedro, que Pedro ficou um pouco vaidoso entre os demais discípulos, ser o único que foi revelado pelo Espírito Santo. Agora, pastor, como isso pode acontecer? O diabo manifestar invisível ou visível. Primeiro, quando os seres humanos dão brecha ao pecado, o diabo pode incorporar no corpo deles, o que os teólogos chamam de entidade. Isso acontece muito, muito comum. E às vezes até para aquelas entidades sair, elas brigam com a gente. E elas justificam porque eles estão ali. Porque tem brecha para eles. Por isso que o apóstolo Tiago, está em Tiago 4, versículo 7, manda nós sujeitar a Deus, resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. A palavra sujeitar a Deus significa aceitar a vontade de Deus, mas resistir ao diabo. Você fechar as brechas do pecado, que ele vai fugir de você. Então o diabo entra no meio das brechas vulneráveis que as pessoas deixam. Há muitos anos eu era um garotinho de uns 3 aninhos, eu lembro que fosse agora, se eu dar uma ínguas nas virilhas minhas, da mãe do ovo de galinho, papai me achou que ia morrer. Papai me levou no médico, doutor Zé de Melo, né?
médico famoso da época, quando ele levantou a minha calcinha e viu aquela íngua, ele falou assim: eu não vou curar a íngua do seu filho, não. O papai ficou triste. Mas hoje eu vou acabar com a íngua do seu filho. Papai não entendeu bem. Como que é, doutor? Tira o sapatinho do seu filho, tem algum machucado gravíssimo. Ah, tem, meu filho levou um estrepado, isso mesmo. Está tudo, meu pé estava tudo inchado. A íngua é consequência desse machucado. Tem vários dias? Tem. Então eu vou dar uma injeção no seu filho agora contra teto, e você leva essa pomada, que hoje mesmo a íngua vai desaparecer. E o papai, como leigo, falou: mas como é que isso pode acontecer? É porque o machucado vai ser curado. Em outras palavras, se nós fechamos as brechas para o pecado, não tem como o diabo ter acesso na vida dos seres humanos. Isso é fatal, meus queridos, não tem. Davi já dizia: eu escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. É muito comum as pessoas dizer que ela faz só aquilo que está no coração delas. Mas se elas pudessem ler Marcos 7, versículo 21 até o 23, o coração delas está cheio de corrupção, cheio de lasciva, cheio de mentira, cheio de inveja, cheio de soberba, vaidade, de prostituição, de vício. Então, o diabo chega automaticamente e vai morar naquele coração. Às vezes, a pessoa não fica possessa. A possessão é quando a pessoa faz aliança diretamente com o diabo, pelas bruxarias e a feitiçaria. Mas o diabo vai ter acesso praticamente no coração daquela pessoa. E no momento que ele tem acesso, o que vai fazer aquela pessoa? Vai começar a destruir aquela pessoa. Que a missão dele é essa: é matar, roubar e destruir. Jesus falou isso. É matar, roubar e destruir. Já no Salmo 37, versículo 8, deixa a ira, abandona o pecado, acaba com toda ação maligna. Porque se você não tomar atitude, o mal vem, ele vai dominar as suas vontades. Aqui em Provérbios 6, versículo 16, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, o sétimo a sua alma abomina: olhos lascivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projeto iníquo, pés que se apressa a correr para o mal, testemunho falso, os que preferem mentira, e os que semeiam contenda entre os irmãos, que mais tem nos dias atuais: mentira, fofoca. Teu coração está cheio dessa heresia, de mentira, de falsidade, língua mentirosa, língua enganosa, assassinato. Inclusive, Santo Antônio mesmo, morreu uma senhora assassinada. Eu estou revoltado, não vou entrar em detalhe, que é uma coisa muito melindrosa. Eu detesto saber uma notícia que alguém matou outro, meus queridos. Não, meus queridos. E Deus está irado. E perguntar a essas pessoas, eles falam que são religiosos. E, na verdade, o coração dos religiosos está contaminado por esse mundo diabólico. A Bíblia disse, na segunda levada dos Babilônios aos Hebreus, isso aconteceu me foge da memória agora, no ano 606, os hebreus foram levados, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Mas a Bíblia diz que ele não contaminou com nada dos babilônios. Todas as heresias de religião dos babilônios, até pelas comidas e bebidas, eles não se contaminou com nada.
e separou e passou a viver exclusivamente para Deus. O que Deus quer falar conosco? O pecado, o diabo, não pode ter acesso na sua, na minha vida. Nós temos que destruir o pecado. Se ele destrói o pecado, o diabo não tem acesso na sua vida. E esses dois inimigos, meus queridos, estão destruindo a humanidade. Aqueles que são guiados pelos corações, o coração deles está cheio de mentira, de engano, de corrupção. Está lá em Jeremias 17:9. Então é por isso que os seres humanos estão arrasados, torturados, estressados, cheios de problema. É por isso, meus queridos, que a palavra genuína da cruz não tem mais acesso nos corações dos brasileiros. E o Brasil é um país de natureza cristã, mas não tem acesso. Não. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 14. Quando você é guiado pela vontade da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus, você vai ser filho de Deus. Romanos 8, 16, 17. Naquele momento você passa a ser herdeiro de todas as riquezas de Deus. Toda a riqueza de Deus. Qual é a todas as riquezas de Deus para a minha vida, para a sua vida? Está do outro lado, nos assistindo. Você que está agora na poltrona, você que está no seu carro, você que está aí no seu quarto, né? Qual é a riqueza de Deus para a sua vida? É a palavra de Deus entrar na sua alma. Os teus hebreus falam. Quando a palavra de Deus entra lá no fundo da nossa alma, ele limpa, a palavra arranca, tira todas as imundícias do inferno. E a paz de Deus, que é a maior riqueza, habita em seu coração. O perdão de Deus, que é a maior riqueza, perdoa os seus pecados. Os dons espirituais, o sul do Espírito Santo, entra agora no seu coração. Outra riqueza, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E a partir daquela hora, você tem uma pátria no céu te esperando. Hebreus 13, versículo 14. Essa é a maior riqueza do homem de Deus, da mulher de Deus. Não é as falsas riquezas que a religião prega. Os homens, as garras, as coisas materiais, morrem e vai para o inferno. E ela não vai fazer nada para você. Mas a riqueza do céu te ajuda. Até no seu pão de cada dia, até no seu vestir, ela vai te ajudar. Querido, isso é bênção sobre bênção que Deus fala conosco nesse dia. Então, esses dois inimigos, você tem que matar eles. O diabo e o pecado. Eles não podem existir na sua vida. Se você ainda guarda a mágoa de alguém, perdoa essa mágoa. Se você ainda tem alguns desejos destravados no seu coração, você não consegue dominar, consagra a Deus e ora para Deus te dar força. Que Deus quer fazer você um vencedor, rico das bênçãos dele. Então o pecado do diabo tem que ser derrotado, completamente derrotado, porque senão você, qualquer um, será derrotado por eles, e você nunca vai ser feliz como você gostaria de ser feliz. Muito bem, Efésios 6, versículo 13, manda você tomar o capacete, a armadura de Deus, para resistir os dias maus. Pastor, como vencer o diabo e o pecado? Primeira armadura de Deus. Você vai o quê? Encher a sua mente da armadura de Deus. Não é da armadura do que anda de motocicleta, não. Esse capacete não vai lá, não. É o capacete da oração. Sua vida vai ser uma vida de oração. Como está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Orar sem cessar.
Está no seu carro dirigindo, vai orando. Está no seu trabalho, ora no pensamento. Tem tempo, lê a palavra. A Bíblia disse que os governadores persas proclamou a morte de Daniel, ser jogado vivo na cova dos leões. Daniel sabia, mas 3 vezes por dia ele orava ao seu Deus diante de todos eles. Ele não teve medo dos leões, nem do decreto do rei. Sabe por quê? O homem que anda com Deus em oração não precisa ter medo de nada, porque o Deus da sua vida, da minha vida, ele prometeu que vai te guardar. Se é na cova dos leões, se é na fornalha de fogo, se é nas águas, não importa. Ele vai te guardar em qualquer circunstância da sua vida. Então, meus queridos, esta é a palavra. Orar sem cessar. Segundo, meditar na Bíblia de noite. Salmo 1, versículo 2. Só na palavra de Deus. Com essas armas, eu e você e nós vamos estar matando o pecado e o diabo. E também comer a palavra, meditar na palavra. Salmo capítulo 1, Jeremias 15, 16. Quando a palavra é meditada, é te dar paz, é te dar alegria. Outro conselho: vence o diabo, o pecado, pelo sangue imaculado de Cristo, derramado naquela cruz. O sangue santo imaculado lava, purifica qualquer coração sujo, está debaixo de maldição. Jesus falou que a igreja primitiva venceu o mundo da sua época pelo poder da palavra, pelo poder do sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, versículo 11. Muito bem. Então, se o pecado está te confrontando e você está deixando, você vai ser um cristão derrotado. Derrotado. Segundo lugar, sua vida nunca será abençoada. Se você for salvo, vai ser pela misericórdia de Deus, não por seus méritos. Outro conselho: Deus quer que você destrói o mal, que é o pecado. Você vai estar sempre ligado com a palavra de Deus, né? E nunca vai deixar a palavra de Deus longe de você. Segundo, o que vai acontecer com você, não precisa ter medo, que Deus está com você, para te ajudar, para te abençoar, para te fortalecer. Outro conselho: nunca abandone a sua igreja, nem o seu pastor que você ama. Ore por eles, ama a sua igreja, seja fiel na sua igreja. Aí sim o diabo e o pecado serão derrotados. Primeiro, então, você orar, jejuar, ler a palavra, ser fiel à sua igreja, fiel com seus deveres de membro, com a sua igreja, fiel com o seu emprego, fiel com a sua família, vai ser sempre vencedor. Porque os maus só traz problema. Os maus só traz problema. Ninguém fica às escondido com o mal. Ele acaba um dia revelando que ele te escravizou. Então, meus queridos, são essas palavras que Deus fala conosco nesse dia. Derrota mais depressa os seus dois inimigos. Como você está dominando os inimigos que está dentro da sua casa? Está cheio de inimigos dentro da sua casa. Pode ser até o seu cachorro de estimação, ou seu gato de estimação. Tem gente que beija o gato 24 horas, não lembra Bíblia não. O cachorro, lamba a boca do cachorro, não ora não. Isso é idolatria. Todo animal vai ser amado e estimado, porque tudo é de Deus. Mas tem tempo para orar. E o fenômeno chamado internet, WhatsApp, Facebook, televisão, rádio. Como é que estão os seus inimigos? Você está controlando eles ou eles estão te controlando? Não é pecado
Paulo disse, aquilo que é bom, retenha. Por que o meu conhecimento está aumentando depois que passei? O irmão Geraldinho me convidou muitas vezes na internet. Que eu abro as cortinas do nosso entendimento. Nós aprendemos aquilo que é bom e que serve para Deus. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a nova oportunidade. A paz do Senhor.